Como que o cérebro reptiliano se comunica com esse córtex pré-frontal. Pré-frontal também tem outro que é frontal ainda. Exato. Tem o pré-frontal é na frente do frontal ainda. E qual é a diferença dos dois? É só uma configuração anatômica para complicar a vida de quem vai estudar isso. Eu passo isso para frente sempre. Mas é mais um aspecto visual do que de funcionalidade. Isso. Não, funcionalidade, quanto mais para frente, mais sofisticado é a capacidade dele. Mas se você tem algum tipo de... Assim, acho que a gente estava falando também do sono, né? Do ciclo circadiano. Isso. Como é que o Stachin Panda lá estuda isso. Ele mostrou que pacientes com depressão têm uma desregulação no ciclo circadiano. Isso aconteceu um boom, né, do estudo do ciclo circadiano em 2017, um pouquinho antes na realidade. Em 2017 os ganhadores do Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina foram uma galera que estudava o ciclo circadiano, que é o horário que você acorda, o horário que você dorme, o horário que você tem mais energia, o horário que você está mais disposto. O que os caras perceberam, Arthur? Eles perceberam que existe um lugar lá no meio do seu cérebro, um pouquinho para cima da amígdala, chamado núcleo supraquiasmático. Dentro desse núcleo supraquiasmático, um lugarzinho bem pequenininho, existem células que funcionam como relógio. Inclusive os genes que essas células têm são chamados de genes clock. Que esses pesquisadores deram o nome. Normalmente eles foram bem humildes. Normalmente a galera dá o nome deles, né? Os genes Arthur, os genes Silva. Eles deram o nome dos genes clock. O que eles perceberam? Que esses genes, dentro da maquinaria celular, ocorre uma transcrição do gene para um RNA, e esse RNA é traduzido em proteína. É isso que ocorre em toda a célula do seu corpo. Tá? Nesses genes, esse processo ocorre a produção dessas proteínas, essas proteínas específicas lá que vão regular o seu ciclo circadiano, elas vão acumulando na sua célula, e dentro de mais ou menos 24 horas, essas proteínas indicam e sinalizam os genes, quando elas encheram demais as células, elas sinalizam os genes para parar a produção. Isso ocorre dentro de 24 horas, exatamente o seu ciclo circadiano. Então, é como se fosse um relógio, cara. Literalmente, um relógio que funciona num ciclo de 24 horas. Aí você me pergunta, então significa que pessoas com depressão têm esse relógio desajustado. Então na vida real é 13h45 e essas pessoas com depressão, o relógio dela já está de noite, induzindo ela a ter sono, induzindo ela a ter cansaço, induzindo ela a ter fadiga. Né? E é exatamente isso que acontece. E o que regula esse relógio? O que faz esse relógio? Quem que é a pessoa que vai lá e gira o pininho para o relógio voltar às 13h45, que é o horário atual? A luz solar. A luz solar tem a capacidade de entrar no seu olho e aqui na sua retina a luz entra ali, um pouco mais para dentro tem uns neurônios que ficam captando a luz e eles mandam uma mensagem lá para o núcleo supraquiasmático no seu cérebro, para esses relógios, e falam, agora é tal hora. Tanto é que quando você viaja, você tem jet lag para um país que tem um horário diferente do seu daqui. E a melhor forma de você tratar o jet lag, a galera geralmente toma medicamento para dormir... Dramin, famoso Dramin. Isso, Rivotril uma e tal. cachaçinha também. Melhor forma de você tratar jet lag é luz solar. Se expor à luz solar, porque você vai estar informando o seu relógio que está zoado o horário que é. E isso é muito massa, cara. Então, assim, todo mundo que está assistindo aqui, se tiver algum tipo de problema com dormir, se tiver algum tipo de problema com falta de sono, com acordar de noite, com cansaço no meio do dia e tudo mais, principalmente problema de sono, acorda de manhã e se expõe um pouco à luz solar, pelo menos uns 10 minutinhos, deixa a luz solar entrar no seu olho, que ele vai sintonizar o relógio e dentro de uma semana você vai estar provavelmente dormindo bem melhor. E a luz artificial, essas do celular, da tela, elas fodem tudo, né? Elas fodem, elas são capazes de desregular tudo. É por isso que também à noite é importante que você comece a entrar num estado de desativação desse sistema e meio que mostrar pro seu cérebro que tá na hora de dormir. Quando tu fica, um cara tá tipo 3 da manhã jogando um game ali com aquela luz na cara, o que teu cérebro acha que tá acontecendo? Que você tá
sei lá, perigo. Tanto é que a luz à noite, essa galera, eles mostraram que a luz à noite é capaz de interagir com uma região no seu cérebro chamado abênula. Repete comigo aí. Abênula. Abênula? Isso. Eu gostei. Eu queria que mais convidados fizessem isso. Abênula. A luz entra, ela interage com a abênula e a abênula manda uma mensagem para neurônios dopaminérgicos e manda esses neurônios dopaminérgicos pararem de produzir dopamina, que é uma substância que tem relação com motivação. Não é prazer. A gente pode falar sobre isso depois, é motivação. E, cara, isso causa um efeito depressivo em você. Então, quando você estiver próximo a dormir, deixa na penumbra. Não precisa parar de mexer em celular e virar um caçador-coletor. Mas assim, tenta não deixa muita luz no seu olho, no ambiente. Deixa uma luz mais, uma luminária acesa lá no canto. Tem uns filtros para celular, né? Que fica com a luz, tem uns filtros com a luz mais vermelha, né? Que pode ajudar. Barulhos. Pô, vai assistir um filme de tiro, de guerra, sei lá, bota um pouquinho mais baixo, tá ligado? Não sei que você queira... Porque assim, o seu cérebro, esses estímulos, eles não são negociáveis. Sim. O som, a temperatura, a luz. A sua atenção é... Esses estímulos não. Então se eu falar pra você, Arthur, presta atenção no seu pé tocando o chão. Ou presta atenção agora na sua camiseta, no seu corpo. Para de fazer isso. Cara, você presta me manipulando atenção. Aqui. Você presta atenção. Agora eu falo pra você, para de detectar a temperatura do ambiente. Cara, essa temperatura do ambiente, quem tá detectando é aquela primeira camada do seu cérebro. Aqui, isso é o que a neurociência chama de inconsciente. É diferente do que a psicanálise chama de inconsciente. A neurociência chama de inconsciente isso. Você não tá mandando seu coração bater agora. Mas quando tu fala, eu percebo que ele tá batendo, né? E quando tu falou pra eu parar de notar a temperatura, eu notei mais ainda como é que eu tô me sentindo. Exatamente. Então assim, a sua atenção, você consegue direcionar ela para os lugares. A luz, o som, isso o seu cérebro tá interpretando, embora na maioria das vezes você não saiba. E isso porque você tem um grande filtro no seu cérebro chamado tálamo. Repete comigo aí. Tálamo. Tálamo. Isso parece o nome de imperador tálamo, de Roma. Exatamente, isso mesmo. Tálamo. Pô, o cara é o tálamo. Imperador Tálamo. Então, o que acontece com o tálamo? As informações entram no seu cérebro, luz, som, temperatura, a roupa tocando o seu corpo, e todas elas convergem para o tálamo. O tálamo seleciona as mais relevantes, e as mais relevantes o tálamo deixa passar e essas informações vão para o córtex, para a parte de fora do cérebro, que é onde elas vão se tornar conscientes. Então quando eu falo para você, Arthur, presta atenção na sua roupa, tocando o seu corpo. Você basicamente, o seu córtex pré-frontal está informando o seu tálamo para deixar passar a informação da sua roupa tocando o seu corpo. Antes ele estava bloqueando isso. Faz de novo o percurso? Ó, eu falo assim, todas as informações sensoriais, luz, som, tato, tá indo para o seu tálamo. Tá. Algumas coisas o tálamo não deixa passar. Por quê? O tálamo é um grande filtro. O tálamo tá fazendo o quê? Eu vou deixar passar as informações pro córtex, que é a camada de fora do seu cérebro, só aquelas informações relevantes pro momento. Entendi. Então, no momento que tá numa entrevista, o tálamo recebe informações do seu córtex pré-frontal e ele falando assim, ó, agora eu quero que ele preste atenção no convidado e no que ele tá falando. Então, deixa passar a voz, deixa passar a luz, o foco ali, e deixa ele entender, ignora todo o resto, ignora a roupa, ignora o pé, ignora o barulho lá fora, ignora o carro que passou na rua, ele precisa se focar no convidado. Quando eu falo para você, Arthur, presta atenção na sua roupa agora. O seu córtex pré-frontal entendeu essa solicitação, enviou uma mensagem para o tálamo, e o tálamo começou a deixar passar os sinais sensoriais da roupa tocando seu corpo para a área sensorial do seu córtex. Porque o córtex permitiu. Solicitou também, exatamente, de alguma forma, né? Porque a tua informação fez o meu córtex solicitar que o meu tálamo deixe passar essa informação. Exatamente. Caralho, é muito louco isso. É muito louco, cara. E, por exemplo, se você pegar pacientes que têm transtorno de déficit de atenção, é muito comum a galera achar que eles não têm atenção. Eles têm, na verdade, demais. É que esse é o problema. Eles têm muita atenção. O tálamo dele deixa passar muita coisa. Então o cara tá prestando atenção aqui, estudando, e passa um carro na rua, abre o portão lá, ele escuta. Uma pessoa que não tem TDAH deixa aquilo dali, o tálamo não traz aquilo para consciência, você não direciona a sua atenção para lá. A pessoa com TDAH escuta, presta atenção em tudo. Então bateu a porta lá embaixo, a pessoa já prestou atenção. Então ela não consegue estudar. E aí você tem que ter um auxílio psicoterapêutico e medicamentoso para regular isso. Mas aí é outra história. Ponto importante.
Luz de noite tem esse efeito depressivo. E aí eu gostaria de deixar aqui registrado, e sugiro fortemente que você chame um cara chamado Andrei Maier, que é um amigo meu, professor de neurociências na Universidade Federal de Santa Catarina, tem feito um grande trabalho de divulgação científica, e ele é um cara que estuda muito sono, ciclo circadiano e como você ter conhecimentos em neurociência, aplicar na sua vida para melhorar a sua performance. Depois eu deixo o contato dele para vocês aí, chama com certeza. que vai ser bem legal.